Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse trecho do Evangelho de Lucas diz respeito à narrativa de Jesus da parábola chamada de parábola do bom samaritano. Quando alguém perguntou a Jesus quem era o próximo a quem deveria amar, Jesus conta então essa parábola, dizendo que um certo viajante foi surpreendido por assaltantes que lhe roubaram e o espancaram, deixando à beira da estrada para morrer, quase morto. Então, 2 indivíduos religiosos, e não foram indivíduos quaisquer, nada menos do que um sacerdote e depois um levita, passaram por ali e ao ver aquele homem quase morto, seguiram seu caminho, passando de largo, passando a distância. Mas vem então um samaritano que moveu-se de compaixão no seu coração e fez aquilo que, segundo Jesus, é típico daqueles que são herdeiros do reino de Deus. Típico daqueles que amam. Aproximou-se dele e fez o que podia. Deitou azeite e óleo, ou seja, fez curativos nas suas feridas, aplicou-lhe bandagens, colocou aquele homem desconhecido sobre o seu próprio animal e seguiu viagem. E levou a uma hospedaria, uma espécie de hotel, um lugar onde aquele homem pudesse descansar e se recuperar. E disse ao hospedeiro: olha, aqui está 2 denários, o dinheiro para que se pague as despesas desse homem, cuida dele para mim, e quando eu voltar, se você tiver gasto alguma coisa a mais, eu te recompensarei, eu te reembolsarei. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não basta ser religioso, não basta ser crente, não basta ser membro de uma igreja. É preciso agir em favor daqueles que necessitam. É preciso que se pratique uma palavra que hoje em dia está em moda. Todo mundo fala sobre ela, mas não sei se as pessoas sabem o seu real sentido, que é a empatia, que é a capacidade de estabelecer um sentimento, uma relação, estabelecer um vínculo afetivo com aqueles que sofrem, sobretudo aqueles que sofrem. E a empatia precisa ser praticada. É preciso que nos aproximemos daqueles que sofrem. Porque a empatia praticada, ela alcança as pessoas em 2 dimensões, basicamente. A dimensão pessoal, ou seja, quando eu me dirijo para abençoar aqueles que sofrem, e também a dimensão social, porque o meu testemunho da ação, dos bons atos, da ação de bondade, de acolhimento em relação àqueles que sofrem, certamente impacta outras pessoas. Foi o que esse samaritano nos ensinou. Quando ele se aproximou, quando ele dedicou o seu tempo e abençoou aquela pessoa que estava lá, que ele nem conhecia, mas quando ele também se dispôs a levar aquela pessoa necessitada e se responsabilizar socialmente por ela. Porque afinal de contas ele gastou não só o seu tempo, não só os seus insumos de curativos, azeite, óleo, vinho, mas também gastou o seu dinheiro e colocou o seu nome à disposição daquele sujeito caído. Disse ao hospedeiro: cuida dele para mim. Quando eu voltar, eu me responsabilizo por qualquer despesa que ele tiver tido. Portanto, aqueles que não têm essa prática, aqueles que não sentem a empatia, podem ser religiosos, mas não são herdeiros do reino dos céus. Não são herdeiros do reino de Deus porque não sabem amar. Quem não ama não tem empatia. Portanto, é preciso expor a empatia nessas suas 2 dimensões. Em primeiro lugar, abençoar pessoalmente os que sofrem. E em segundo lugar, e se for o caso, responsabilizar-se socialmente por aqueles que sofrem quando eles não podem se responsabilizar por si só. E nisso, na assunção dessa responsabilidade social, eu dou bom testemunho do Evangelho. Eu mostro para as pessoas que aquele que ama
acolhe, e que aquele que foi amado por Cristo estende o amor de Cristo a outras pessoas. Nesse período de quarentena, há muitas pessoas que sofrem, e a responsabilidade nossa, como igreja, não estamos de férias, embora os nossos templos estejam fechados, mas é responsabilidade nossa mostrar empatia, tanto num plano pessoal, quanto dar testemunho da nossa empatia num plano social. E o testemunho público da nossa empatia não deve ter por objetivo glorificar o meu nome, mas deve ter por objetivo glorificar publicamente o nome de Jesus e com isso, com esse exemplo das boas obras, estimular outras pessoas que façam a mesma coisa. O exemplo desse bom samaritano tem sido estendido a nós por séculos e séculos e séculos e séculos. Se você não ama, se você não tem empatia, se você não sofre com os que sofrem, se você não se aproxima dos que estão caídos, em crise, sangrando, se você não dá testemunho público da sua simpatia pelas pessoas, da sua empatia pelas pessoas, você não é um herdeiro do reino dos céus. Você pode ser como aquele sacerdote ou como aquele levita, ser uma pessoa religiosa, cumpridor das suas ações religiosas. Você pode frequentar os cultos, pode ofertar, dizimar, orar, ler a Bíblia, pertencer à escola dominical. Você pode ser um crente batizado há muitos anos, membro de igreja, mas você não é um herdeiro do reino dos céus. Porque o estereótipo do herdeiro do reino dos céus é aquele que, vendo a necessidade do outro, sente compaixão, estabelece a empatia e age, e estimula outros a fazer a mesma coisa. Você conhece alguém passando fome nessa quarentena? Haja por essa pessoa. Você conhece alguma família em crise nessa quarentena? Alguém desempregado? Alguém enlutado? Alguém que perdeu um ente querido? Alguém que está desempregado, incerto do que vai fazer da sua vida? Abençoe, ore, se apresente, ainda que virtualmente. Convide essa pessoa para participar das reuniões virtuais da sua igreja. Abençoe com palavras de conforto. Leia a Bíblia. Se preciso for, peça a Deus proteção, se resguarde das questões sanitárias, assuma os requisitos de prevenção, mas vá até a pessoa, converse com ela de longe, ore com ela. Não encolha as suas mãos e braços nesse momento de sofrimento. Pense sobre isso. A quantidade de compaixão e empatia que você tiver pelos outros vai dar testemunho do quão grande é o seu amor por Cristo, assim como os frutos dão testemunho de uma árvore. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.